Bom, muito boa tarde a todos. Eu tenho uma tarefa muito ingrata, que é ser o primeiro a falar a seguir ao almoço e, portanto, que me causa sempre um dilema, que é, nunca posso dizer, espero que tenham almoçado bem, porque se almoçaram demasiado bem não vão ouvir aquilo que eu disse. Portanto, espero que não tenham almoçado demasiado bem. É aquilo que eu venho aqui falar, e os meus colegas certamente também vêm, é um bocadinho daquilo que nós fazemos na universidade. A questão do empreendedorismo não passa só pela universidade, mas também passa pela universidade. E o que eu vou procurar é dar-lhes uma panorâmica daquilo que é o ecossistema empreendedor na universidade onde eu venho. Não é melhor nem pior que as outras. Mas é um caso que eu acho que vale a pena ser conhecido, até porque, e como aliás ficou aqui patente da parte da manhã, nem sempre a imagem que há corresponde talvez à realidade. E vou pegar na questão do empreendedorismo para lhes dar uma brevíssima, perspectiva, exatamente pegando na cadeia de valor. Podia pegar na cadeia de valor do calçado ou do têxtil. Vou pegar na cadeia de valor do empreendedorismo. Também tem que ser gerida. Também deve ter um conjunto de atividades que começam numa ponta e terminam noutra. E a cadeia do valor do empreendedorismo na minha universidade, e não deve ser muito diferente daquilo que se passa nos meus colegas, começa no ensino, passa pela investigação, toda a parte da transferência de tecnologia e vai lá na outra ponta e termina na incubação. Em termos de ensino, enfim, a Universidade do Porto é uma das maiores do país, temos 14 faculdades, enfim, toca genericamente as várias áreas do saber, cerca de 32 mil alunos, enfim, só para perceberem mais ou menos qual é o contexto. Não vou entrar muito aqui, porque, enfim, depois entrava muito nos números. Em termos de investigação, também fazemos o nosso papel e, portanto, uma universidade não é só um sítio onde se ensina, é também um sítio onde se investiga, onde se produz conhecimento. Nós, lá na Universidade do Porto, enfim, o universo da Universidade do Porto é responsável mais ou menos por 22% dos artigos científicos produzidos em Portugal. Enfim, pronto, fazemos o nosso papel e, portanto, é para isso que cá estamos. E é com base nestas duas coisas, no ensino e na investigação, que começa o meu trabalho. Eu, na universidade, sou pró-reitor para a área da inovação e do empreendedorismo e o meu trabalho começa aqui. Começa desde logo com toda a parte da transferência do conhecimento. Eu não digo transferência de tecnologia, digo conhecimento em geral, porque, de facto, o conhecimento que é gerado na universidade, desde logo, há que transferi-lo para a sociedade, procurando criar valor económico e social com base nesse mesmo conhecimento. Não basta uma universidade ensinar. Não basta que investigue. Tem que ser capaz de criar valor com o conhecimento que é capaz de gerar. E aqui, bem no início desta cadeia de valor do empreendedorismo, que de facto começa aqui, nós na universidade temos um gabinete, e a mesma coisa acontece nas outras universidades, eu não vou dizer nada de novo, desde já, enfim, previno. O nosso gabinete chama-se UPIN, a Universidade do Porto de Inovação, que basicamente está estruturado em 3 áreas, mais uma cá em baixo. O PIN Technologies tem fundamentalmente a ver com toda a parte da propriedade intelectual, portanto patentes, licenciamentos, registro de marcas, etc. O PIN Ventures, que é todo o apoio que se dá à área especificamente do empreendedorismo, e o PIN Corporate, que tem a ver com a interface que nós temos com o meio empresarial. E temos aí alguns programas, alguns projetos em conjunto e algumas metodologias relativamente testadas. Cá em baixo, temos um departamento de marketing e comunicação. Eu acho que isto tem a ver comigo, porque a minha área é marketing, e como uma pessoa de marketing, aquilo que não é conhecido é a mesma coisa que não existisse, e, portanto, também temos aqui no próprio gabinete de inovação e transferência de tecnologia, também temos uma parte, enfim, para dar a conhecer aquilo que se faz neste âmbito na universidade. Também, dentro da transferência do conhecimento, gostaria de realçar o papel daquilo que nós chamamos de institutos de interface. Não são apenas de investigação pura, também são muito de consultoria, o INESC Tech, enfim, porque aqui também há INESC em Lisboa, e este INESC Tech fica no universo da UP, o INESG, o IPATIMUP do professor Saborinho Simões, enfim, há aqui vários institutos de interface que também têm este papel muito de transferir o conhecimento da universidade, e presto o meu tributo também aqui aos estudantes, nomeadamente com empresas júniores. Nós temos, enfim, empresas em algumas das faculdades, na Faculdade de Economia, na Faculdade de Engenharia, Farmácia, Direito. Creio que em Ciências também está a ser criada uma empresa júnior, que é uma empresa gerida por estudantes. Quando os estudantes acabam o curso, vêm outros e continuam a gerir a empresa. Portanto, também são elementos importantes nesta passagem do conhecimento para a sociedade. Depois temos toda uma parte dedicada à geração de novos negócios. Temos um clube de empreendedorismo, digamos, gerido por estudantes,
mas que na realidade, enfim, fica sob a alçada da própria reitoria. Este Clube de Empreendedorismo, a par de muita iniciativa, e volto a referir, muito debate estudantil, porque há uma coisa que as universidades hoje se alteraram muito. Hoje há muita energia para fazer coisas novas, e muita dessa energia vem de facto dos estudantes, e há muitas coisas que nós fazemos, desde workshops, desde programas de aceleração, de um fim de semana, de um dia, de uma semana, há imensa coisa e muito de base estudantil. Depois temos uma atividade a seguir que é toda a parte da capacitação. Capacitação significa desenvolvimento de competências na área do empreendedorismo, desenvolvimento de competências na gestão de startups. E dentro daquelas 14 faculdades, nós temos 2 faculdades na Universidade do Porto que trabalham isto, enfim, há mais tempo e com alguma atenção, que é a Faculdade de Economia e a Faculdade de Engenharia, a par da Porto Business School, que muitos eventualmente ainda conhecerão pelo nome antigo que se chamava EGP. Portanto, estamos a falar da mesma escola. São 13 escolas que na Universidade do Porto têm vindo a trabalhar, que é importante desenvolver estas competências, porque uma coisa é eu, enfim, dar formação em geral na área da gestão, outra coisa é desenvolver competências para a área do empreendedorismo. Há aqui vários cursos, coisas mais longas, coisas mais curtas, coisas diretamente feitas por nós, outras em parceria. Há cursos com frentes de grau, não com frentes de grau, enfim, temos uma atividade, enfim, procuramos desenvolver uma atividade relativamente alargada. E, por último, na ponta da cadeia de valor, temos a parte da incubação. A Universidade do Porto está envolvida em 4 incubadoras, a UPTEC, a NET, a Inova Gaia, que está ligada à Câmara Municipal da Gaia, e o LETIN, que é uma pequeníssima incubadora do INESC, mas, de facto, aquilo que nós podemos dizer que é a incubadora da Universidade do Porto é a UPTEC. A UPTEC divide-se em 4 polos, um polo tecnológico, um polo bio, um polo pink das indústrias criativas, também com particularmente dinâmico, e um polo ligado às ciências do mar. O projeto arrancou em 2007. Eu acho que podemos estar satisfeitos com aquilo que fizemos até agora. Eu tenho ali um gráfico que mostra o crescimento até 2011, posso-lhes dizer que hoje, já estamos um bocadinho mais acima, hoje temos cerca de 160 empresas lá instaladas, entretanto já algumas saíram, outras faliram, enfim, como é natural. Temos 1.200 pessoas a trabalhar, nós não, as empresas, as startups, e é uma mão de obra altamente qualificada que está ali empregue, enfim, e que, tal como aliás os meus colegas também, nas universidades, enfim, é gerador de riqueza, é gerador de valor acrescentado para o país, em setores, enfim, onde damos cartas em qualquer parte do mundo. Eu tenho, por exemplo, uma empresa aqui, enfim, uma daquelas 160, outro dia esteve numa coisa em Madrid, e ele, enfim, um dos convidados, enfim, que era um dos empreendedores, disse, o cliente mais pequeno tem 400 milhões de clientes. Portanto, estamos a ver que, na grande maioria, eu diria 99% destes negócios, Portugal não é mercado. Quando muito é mercado de teste. Estamos a falar de empresas que, para realizarem a sua missão e o seu papel, enfim, para se poderem viabilizar minimamente, têm que estar em mercados muito alargados. A par da componente de incubação, a UPTEC também acolhe centros de inovação empresarial, enfim, procuramos de empresas com alguma expressividade. Temos instalado o Fraunhofer, enfim, é um instituto de pesquisa alemão, instituto de investigação, enfim, aplicada alemão, a Vodafone, a Microsoft também vai agora instalar-se lá, a Sonai, a FASEC, a Twizy, que é uma multinacional suíça, enfim. Procuramos acolher grandes empresas para que, em conjunto com as startups, crie aqui um ecossistema particularmente interessante para ambas as partes. Para as pequenas empresas é interessante ter grandes empresas perto, porque, enfim, são possíveis clientes, são possíveis, enfim, referências, podem abrir portas, mas para as grandes empresas também é interessante ter pequenas startups ao lado. Porque, enfim, é um bocadinho a questão da Open Innovation. No fundo, são departamentos de inovação que não estão internalizados, mas que são geridos, enfim, autonomamente. O projeto tem corrido bem. A UPTEC recebeu em fevereiro deste ano, em Bruxelas, um prémio da Comissão Europeia, que é o prémio Radio Stars. Vem ali uma das pessoas que por acaso está aqui agora a falar. Outras pessoas, enfim, ligadas à incubadora, portanto, convém dizer que foi um prémio que premiou uma boa prática de desenvolvimento regional. Estes prémios têm que ser sempre vistos em contexto. Não quer dizer que sejamos melhores que os outros. Uma coisa é certa,
Enfim, se recebeu o prémio, alguma coisa de bem se deve ter feito. E eu acho que, pronto, os meus colegas eu também presto o meu tributo, porque também tem muito mérito, mas pronto, enfim, é isto que nós andamos a fazer. Portanto, meus amigos, eu como pró-reitor para esta área, de uma universidade pública em Portugal, é isto que eu faço, é gerir aqueles 4 retângulozinhos do lado direito da cadeia de valor. De facto, aquilo não é assim. Aquilo que eu faço, aquilo que eu procuro fazer é transformar isto nisto. A diferença é transformar um conjunto de setas em rodas dentadas. Porque se eu tiver estas rodas a engrenar, eu com um único motor eu ponho toda a máquina a funcionar. Se as rodas não engrenarem ou estiverem soltas, eu preciso de muitos motores. E muitos motores significa, aqui como em qualquer país, significa deitar dinheiro fora. E portanto, muito do meu papel não é fazer mais coisas. Muito do meu papel é fazer com que as coisas engrenem umas nas outras. Porque se eu tiver uma coisa a funcionar, umas passam para as outras. Como em qualquer empresa, meus amigos. E, aliás, posso-vos dizer, nós, de facto, não temos um motor, enfim, eu até diria, temos 2 motores. Isto é quase como uma composição de comboio que tem uma locomotiva à frente ou outra atrás. A locomotiva, no início, chama-se o PIN. A locomotiva mais ajusante chama-se o UPTEC. A UPIN não faz apenas transferência de tecnologia, também trabalha para a frente. A UPTEC não faz apenas incubação, também trabalha para trás. E isto é quase como ter um alicate em que eu controlo a primeira fase da cadeia de valor e a última e procuro assegurar que tudo trabalha em conjunto. Com o objetivo de ser mais eficaz, gastando pouco dinheiro. Há uma coisa que nós acreditamos, e que eu acredito em particular, é que temos de trabalhar em conjunto. Temos de trabalhar em conjunto. Por uma razão muito simples. Enfim, e parafraseando uma coisa que é, enfim, que é um ditado, que é, eu se quero ir sozinho vou, eu se quero ir rápido vou sozinho. Mas nós lá na Universidade do Porto não queremos ir rápido, queremos ir mais longe. E como queremos ir mais longe, procuramos ir sempre acompanhados, ou tanto quanto possível acompanhados. Há alguns só 2 ou 3 exemplos daquilo que é o trabalhar em rede. Temos aqui um portal do empreendedorismo. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada na Universidade do Porto para a área do empreendedorismo. Podem entrar por muitas áreas. Podem ir diretamente ao UPTEC. Podem ir diretamente ao UPIN. Podem ir diretamente a um diretor de programa que tenha um mestrado na área do empreendedorismo. Mas também tem aqui uma porta para entrar. Eu diria, é uma porta maior. É uma porta que agrega tudo aquilo que nós e os nossos parceiros fazem na área do empreendedorismo. Outro aspecto do trabalho em rede tem a ver com uma rede social que criamos. Chama-se YouPoint. A YouPoint é uma rede social na área da inovação. Não é especificamente na área do empreendedorismo, é na inovação, e a ideia é quem trabalha em inovação, quer pessoas, quer departamentos, quer institutos, quer faculdades, terem lá uma presença para que haja um conhecimento daquilo que todos fazemos. Um último exemplo tem a ver com a nossa participação numa rede ibero-americana de universidades, a Rede Empreende. São 3 universidades portuguesas, é a Universidade de Porto, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro, com mais 21 universidades de Espanha, Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia, que é uma rede, enfim, que para nós é estratégica, porque permite uma coisa, permite a internacionalização da atividade empreendedora da Universidade do Porto, mas muito mais do que isso, das pessoas que trabalham em redor da universidade para a qual eu também trabalho. Meus amigos, muito rapidamente, este é o meu dia-a-dia. A todos, o meu muito obrigado.